Existem insetos aterrorizantes nesse mundo, capazes de infligir a morte com facilidade. Embora a maioria se esconda nas profundezas dos arbustos, um número igual reside nas confortáveis paredes de suas casas. Essas criaturas são capazes de derrubar um ser humano com uma única mordida. Estamos falando das abelhas assassinas, que formam enxames letais nos parques, e um dos escorpiões venenosos que picam sem piedade. Aqui é uma lista de insetos mais perigosos que assombram nossos pesadelos. Não se esqueça de mostrar seu apreço com um clique de botão de curtir, se inscrevendo e ativando as notificações para conteúdos aterrorizantes. Vamos começar com o boletim. O próprio nome já evoca pavor. Imagine ser confrontado por uma formiga-bala, uma experiência comparável a ser atingido por um projétil. Embora a maioria de nós nunca tenha passado por tal situação, conseguimos entender a magnitude desse evento assustador. Essas formigas atacam diretamente o sistema nervoso central, percorrendo todo o seu corpo e provocando uma dor indescritível. Embora o veneno dessa formiga não seja fatal, esses efeitos não são duradouros. No momento que você é picado, sua reação é de tremores violentos, suor abundante e um coração acelerado. Esses sintomas são apenas uma amostra do terror que essas formigas, uma da maioria das espécies, é capaz de causar. Esse seu crescimento descomunal é algo que beira o sobrenatural. Outra tribo da floresta amazônica utiliza polegadas de comprimento como parte de sua cerimônia. Durante esses rituais, ele segura a polegada na mão, provocando inúmeras picadas. Diz-se que quando o veneno se espalha, ocorre uma intensa explosão de adrenalina. Essas polegadas são provenientes de vesgas gigantes, um tipo de inseto mortal. Existem 9 dessas espécies gigantes conhecidas por se envolverem em massacres direcionados às crianças e trabalhadores agrícolas. Em 2013, a região de Xangai, na China, ocorre cerca de 43 mortes e mais de 1.000 pessoas ficaram feridas em decorrência desses ataques. Após os incidentes, a cidade inteira foi pulverizada na busca pelos ninhos das vespas. Esses insetos injetam veneno no corpo de suas vítimas e resultam na destruição dos glóbulos vermelhos, e pode levar à falência renal, choque anafilático e até mesmo a morte. Uma trabalhadora descreveu como sua experiência terrível quando dezenas de vespas pousaram em sua perna e cabeça, deixando-a imobilizada. Ela precisou de 13 sessões de diálise em 200 pontos para se recuperar. Essas vespas têm o tamanho de um polegar e possuem um ferrão preto que usam para cortar as cabeças de suas vítimas. Cada vespa é capaz de atacar de 1 a 2 pessoas durante sua época de reprodução. Milhares de jovens insetos alimentam seus filhos com larvas e outros insetos. Eles são atraídos por odores doces e até mesmo álcool, além de suor humano abundante durante a atividade como uma corrida. Estou falando das pulgas, que ocupam o número 8 da lista. Embora possam parecer pragas comuns, não deixam de se enganar. Quando essas pulgas entram em sua casa, elas podem causar um verdadeiro caos. Elas são capazes de dar saltos de até 20 centímetros, o que é 150 vezes a sua própria altura. Isso significa que se movimentar não é um problema para elas. Esses saltos são incríveis, comparáveis a um ser humano pulando o comprimento de 3 campos de futebol. Embora não cause danos graves aos seres humanos, a coceira intensa que causa pode levar a infecções. As pulgas são mais propensas a causar reações alérgicas em animais e anemia devido à perda de sangue. A vida útil de uma pulga é aproximadamente 100 dias e um único mês. 25 pulgas podem se multiplicar em até 1/4 de 1 milhão. Elas são encontradas em cães e gatos, mas também podem infestar em pássaros, répteis e outros mamíferos, incluindo os humanos. A melhor maneira de evitar esse inseto é manter a grama curta e aspirar seu tapete com frequência. O número 7 da lista é o beija-flor barbeiro. Esse inseto recebe o nome devido à sua capacidade de deixar marcas de mordida em seu rosto. Porém, acertou um inseto beija-flor. Esses insetos deixam fezes perigosas quando mordem. Pode causar uma doença crônica com sistema semelhante ao da gripe.
Infelizmente, não há cura para essa doença e, em alguns casos, ela pode levar ao aumento do coração e ao afinamento do cólon. O beija-flor barbeiro é atraído pelo dióxido de carbono exalado pelo humano. Por isso, a maioria de suas mordidas ocorre ao redor da boca. Sua picada geralmente ocorre durante a noite e muitas pessoas relatam uma sensação entorpecente na área que foram mordidas, o que significa que você não percebe quando está sendo mordido. Esses insetos podem entrar em suas casas por qualquer abertura, inclusive através de portas rachadas. Portanto, é hora de realizar melhorias domésticas para evitar sua entrada. Mosca tsetse. Uma única picada dessa mosca é capaz de causar um sono letal. Ela possui uma boca de formato de serra que rasga a pele, enquanto suga. Além disso, essas moscas são portadoras de doenças tropicais graves, que são transmitíveis quando ela morde em suas vítimas. Onde sintomas como dor, febre, dor de cabeça são comuns nas pessoas afetadas por essas picadas. As moscas tsetse são encontradas nas regiões central da África. Embora acredite-se que tenham sido erradicadas, há a suspeita que ainda existem, são relatados em algumas aldeias. Essas moscas possuem um comportamento único, alimentando seus filhos com leite logo após o nascimento. Assim como os seres humanos, ela tem uma taxa de reprodução muito baixa, e seus filhos nascem completamente desenvolvidos saindo do útero. A aranha marrom reclusa, por sua vez, é uma aranha extremamente tímida. Ela é conhecida por ser venenosa e tem o poder de causar necrose, um processo em que o veneno é capaz de destruir a gordura da pele e células sanguíneas. No entanto, casos graves de necrose são muito raros. Geralmente, as pessoas picadas por aranha experimentam apenas desconforto leve, inchaço e vermelhidão. Esses sintomas desaparecem dentro de 3 dias, sem a necessidade de intervenção médica. Em alguns casos mais graves, a picada pode causar úlceras dolorosas, calafrios, náuseas, dores nas articulações e convulsões. Felizmente, as aranhas reclusas são tímidas e evitadas nas áreas lotadas. Elas preferem habitar sótãos e garagens. Essas aranhas são consideradas as mais temidas e compreendidas na América. Com o tempo, a doença do sono se agrava, sendo uma sensação de cansaço e sintoma mais comum, o que justifica o nome da doença. Essas condições afetam o cérebro e podem causar alterações de personalidade, confusão e coordenação prejudicada. Embora existam tratamentos médicos disponíveis, elas podem ser perigosas e até tóxicas, especialmente se a doença atingir o cérebro. As borboletas que se alimentam e se mantêm saudáveis. Porém, essas criaturas não são necessariamente vivem uma vida longa. Apesar das histórias que as cercam, elas têm hábitos peculiares. Primeiro acasalam, em seguida colocam seus ovos e guardam dentro do corpo de insetos, como os carrapatos, antes de eclodirem. Os mosquitos são insetos que depositam seus ovos do lado de fora, os quais facilmente penetram em nossa pele e se alimentam dela até amadurecerem completamente. Depois voam para longe e repetem todo o processo novamente. As larvas dos ovos fazem pequenos buracos na pele das vítimas, tornando vulneráveis a bactérias e doenças que podem entrar facilmente pelas feridas. Existem várias maneiras de tratar alguém afetado pelas larvas de mosquito, como a remoção da larva com pinça pelos médicos. Também é comum a prescrição de antibióticos ou até mesmo o uso de bacon, o que é menos doloroso do que as pinças. Para isso, basta aplicar os pedaços de bacon na área afetada, e as larvas dos mosquitos ficarão presas nele, em vez da pele. No entanto, é importante não consumir o bacon posteriormente, se você sabe o que é bom para você. Os mosquitos, eles são responsáveis por matar milhões de pessoas a cada ano. Embora um dia tenha sido considerada a criatura mais mortal do planeta, não é a mordida em si que causa a morte, mas sim as doenças transmitidas pelos sugadores de sangue. Quando perfuram a carne humana com seus dentes, apenas as fêmeas do mosquito são responsáveis pela transmissão dessas doenças. Em outras palavras, os mosquitos mordem porque dependem de proteínas presentes no sangue para alimentar seus ovos. Eles utilizam em notáveis conjuntos de 6 agulhas para perfurar a pele.
Além disso, esses insetos transmitem uma variedade de doenças mortais, sendo a malária a mais proveniente dela. Essas doenças destroem o glóbulo vermelho com sintomas como febre, dores de cabeça, dores no corpo, dores musculares, vômito e diarreia. Embora sejam comuns em algumas partes do mundo, há medicamento proveniente e bastante eficaz. O Zika vírus, também transmitido por mosquito, ganha um destaque recentemente devido ao aumento dos casos, uma vez está associado a graves defeitos congênitos, sendo o mais comum deles é a microcefalia, que resulta em uma cabeça anormal pequena. Outras doenças relacionadas aos mosquitos incluem a febre amarela, o vírus de Nilo e a da dengue. É importante ressaltar que os mosquitos são atraídos pela luz. Em outras palavras, roupas e produtos de beleza com fragrância são bastante atraentes para os insetos. Antes de revelar o número 1, vamos dar uma olhada em um inseto que parece viver em Marte, conhecido como inseto d'água gigante. Ele é encontrado na América do Norte, na América do Sul e na Norte da Austrália, preferindo habitar áreas profundas, áreas próximas às fontes de água doce, como rios e reservatórios. Esse inseto alimenta de pequenos peixes, irinos, anfíbios e até mesmo pobres tartaruguinhas bebê. Apesar do seu nome, sua picada é letal e dolorosa. A centopeia doméstica, ela possui várias penas minúsculas, ao contrário dos seus concorrentes. Sua técnica de caça é impressionante, utilizando suas múltiplas pernas para capturar presas como mosca, percevejo e vespa, injetando veneno para subjugar suas deliciosas refeições. A centopeia pode viver em um tempo considerável há cerca de 4 a 5 anos, o que lhes permite aprimorar suas habilidades de caça. Suas mordidas causam desconforto, vermelhidão e inchaço em humano, de atacar seres humanos e tende a evitar o contato conosco. Ter centopeia ao redor não é uma má ideia, pois elas também se livram de outros insetos rastejantes na proximidade. Sobre as abelhas assassinas, elas são os resultados do cruzamento entre a abelha europeia e uma abelha africana. Essas são abelhas extremamente perigosas, pois são altamente agressivas e picam o ser humano até a morte. 1000 pessoas já foram mortas por essas abelhas, e crianças e idosos correm maior risco, pois têm a dificuldade de escapar de um ataque de abelhas assassinas, que persegue suas vítimas. Em outras palavras, quando se fala sobre abelhas assassinas, o veneno dela não é necessariamente mais forte do que outras abelhas. A diferença está no fato que várias picadas de abelha resultam em uma maior dose de veneno, tornando-os mortais. Essas abelhas são resultado de um experimento científico mal sucedido na Floresta Verde da América, que agora está ameaçada. A introdução das abelhas são assassinas importadas a estar causando morte e destruição entre pássaros, borboletas e até morcegos nas florestas tropicais, próximos ao ser humano, sendo facilmente encontrada, no entanto, se tornam agressivas em resposta aos ruídos, como cortadores de grama, latidos de cães. Se um ataque ocorrer, a melhor coisa é fazer correr muito mais rápido. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe e não se esqueça de se inscrever para que possa acompanhar meus próximos vídeos.